Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e hoje eu estou aqui com um convidado especial, mais um convidado especial, que é o Reed, que ele veio trazer atendendo a pedidos como criar visuais com HTML e CSS no Power BI. Roda logo a vinheta e vamos logo começar. E aí, Reed, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. A galera pediu muito, já estavam me cobrando também. A gente fez com o Felipe Generoso. O Reed, ele foi o campeão do desafio do mês de outubro com um tema Pokémon da Arena DataB e ele fez um dashboard incrível que chamou muita atenção, com uns cartões ali personalizados, né, que eles se moviam e ficou muito legal. E aí a gente trouxe, ele topou e hoje a gente vai aprender com ele como fazer esses truques aí dentro do Power BI, utilizando HTML e CSS. E aí, Reid, tudo bem? É a primeira vez que você dá uma aula? Opa, Letícia, tudo certo? Não é a primeira vez que eu faço uma aula. Já tive oportunidades dentro do local onde eu trabalho de desenvolver conteúdos tanto para aula como também ministrar alguns. Então, já Uhum. tive um pouco de experiência. Ah, boa, legal. E você trabalha com Power BI há quanto tempo já, Reid? Atualmente, trabalho com Power BI já tem 3 anos e 5 meses já. Então, já tem algum tempinho. Já. E hoje você trabalha diretamente com isso, né, no seu dia a dia? Sim, trabalho diretamente com isso. Legal, legal. E aí, normalmente em projetos corporativos, acaba usando HTML e CSS ou um pouco menos? Acaba sendo bem situacional, porque, querendo ou não, é um componente que às vezes você vai utilizar como coringa para famoso impressionar. E, querendo ou não, é um processo que é bem diferente do que a gente tem, então sempre serve como recurso para você impressionar. Uhum, chama muita atenção, né, colocar. Inclusive, abre aí, eu vou projetar a sua tela, que eu acho que para quem não viu, gente, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês interagirem com o dashboard que o Reid desenvolveu, do Pokémon. Eu vou adicionar aqui a tela, deixa eu colocar a gente aqui do lado, ó, peraí, assim. E olha só que demais que ficou o dashboard dele. Ele fez um card ali, né, Reid? E aí é com HTML, né, para esse cartão da lateral esquerda. Isso, aqui na esquerda a gente tem um visual em HTML, onde a gente tem uma carta do Pokémon TCG. Quando a gente seleciona aqui, por exemplo, um outro Pokémon, vou selecionar aqui no Visor, ele vai alterar para mim a carta que a gente está visualizando. Ele tem esse efeito de fazer o giro com efeito pouco translúcido. Todas as Uhum. cores também do relatórios, elas são condicionadas com um SVG, que também está dentro do HTML. Aqui embaixo também a gente tem cards, que também são dentro de HTML, ao qual sempre são condicionados com base no tipo do Pokémon. Então, a cor do relatório ela sempre vai se basear no primeiro tipo do Pokémon. Uhum, muito legal. E quando pausa o mouse em cima, ele dá um brilho, né, no cartão. Isso, justamente um brilho. E isso também é com HTML. Isso também é com HTML. Muito legal, ficou incrível o projeto. E aí, conforme vai mudando os Pokémons ali, tem ali aquele gráfico de radar, né? Aquela teia com quais são os atributos ali, né? Daquele Pokémon. Ficou bem legal. Tem a visão de batalha. A visão de batalha também tem algo de HTML ou CSS? Vou abrir aqui para poder mostrar. Ah, Vamos também tem os lá. cartões. Aqui eu peguei emprestado um pouco os recursos que a gente já viu dentro da primeira página. Aqui acabei que eu fiz uma mescla. Então a gente tem ambos os lados aqui, a imagem também, todo o background vai ser alterado baseado na tipagem do Pokémon. Então, quando a gente Uhum. vem aqui, a gente também tem uma seleção individual, onde aqui, quando a gente seleciona um Pokémon, a cor que você também tem aqui do lado também é alterada. Esse pop-up que a gente tem aqui também é HTML. E quando a gente escolhe aqui, a gente também vai ter a cor alterada aqui do outro lugar para poder condizer Uhum. também com o tipo do Pokémon. Muito legal. E aí, para quem nunca viu o que que é um HTML antes,
Acho que é legal mostrar no Power BI Desktop o que que tem por trás, né, e legal explicar também para a galera o que que é HTML, o que que é CSS. Quem já tem contato com programação, provavelmente já está careca de saber, mas muitos analistas, né, de negócio, pessoal que trabalha em logística, até trabalha no comercial, vendas, pode ser que nunca tenha ouvido falar dessa sigla antes, né, Reid? Sim. Quando a gente fala de HTML, acaba sendo um termo um pouco restrito à turma de TI, assim dizendo. Mas a gente dando contexto do que é HTML e CSS, o que a gente tem que imaginar? Tudo que você vê hoje dentro do que você enxerga como web é construído utilizando HTML, CSS e outras estruturas. Hoje, especificamente, a gente vai falar dentro do HTML5, mas o que a gente tem que imaginar? Quando a gente fala especificamente de HTML, a gente imagina HTML como um corpo de construção e o CSS como um estilo para esse corpo. Uhum. O CSS é como se fosse a maquiagem do HTML? Exato, é como a gente gosta de falar, basicamente o nosso querido back-end e o nosso front-end. O HTML vai estruturar como as coisas são e o CSS vai dar cara, movimento e efeito para as coisas, basicamente. A gente também tem Muito bom. outros aliados para esses dois que a gente não vai tocar aqui, mas a gente, ou seja, existem CSS, outros contextos também que fazem também parte dentro do HTML. Uhum. Muito legal. Então, vamos lá, pessoal. A gente está aqui agora internamente dentro do relatório, a qual eu vou exemplificar aqui para vocês agora o que a gente precisa antes para a gente conseguir utilizar esses visuais dentro do Power BI. Como exigência para a gente conseguir utilizar, vocês vão precisar desse componente aqui, chamado HTML Content. Já vou adiantar aqui para vocês que a DataB já vai disponibilizar para vocês um link de download individual, mas ele também é acessível dentro da própria biblioteca de componentes da Microsoft. Então, se você pesquisar lá para HTML Content, você vai conseguir baixar ele sem problema nenhum. Mais à frente, eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer a instalação e como a gente vai criar o primeiro código também. Então, vamos lá. Boa. Aqui dentro do relatório, falando primeiro do card. Dentro do card aqui, como ele é utilizado? Aqui, quando a gente for ver dentro das nossas barras, a gente tem aqui a composição dos velas, onde eu estou jogando aqui uma medida, a qual eu vou pegar ela aqui para poder exemplificar. Aqui nas minhas medidas, eu tenho a primeira aqui, que é o HTML card Pokémon 1. Ele vai abrir aqui para mim, não é ele. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouco o zoom para poder melhorar a visibilidade. Vamos lá. Eu, particularmente, dentro da minha construção, eu gosto de utilizar bastante variáveis dentro de código, principalmente quando eu estou trabalhando com HTML, para poder simplificar pontos-chave a qual eu preciso tratar. Por quê? O que eu quero que vocês imaginem? Dentro do código HTML de vocês, pelo fato da gente trazer para dentro do Power BI, dentro do DAX, a gente consegue deixar tudo dinâmico. Absolutamente Uhum. tudo e qualquer coisa dinâmica. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho apenas uma coisa que é dinâmica, que é o meu background que eu troco do meu card com base sempre no Pokémon que eu tenho selecionado. Então, vamos lá. Como eu utilizo? Dentro da minha tabela de Pokémons Cards, eu já tenho listado links que vão redirecionar para minha tabela, onde eu busco já direto as cartas. As cartas, caso alguém tiver interesse, eu também posso deixar disponível o site ao qual eu busquei, caso alguém tenha interesse também para poder buscar. Quando Vamos você fala lá. cartas, são os cards ali, então você encontrou na internet o modelinho ali daquele Isso, é cartão, porque né? quando eu falo cartas, é porque são literalmente cartas dentro do mundo real, porque essas são cartas do jogo de TCG do Pokémon. Aham, então elas Porque realmente existem, aí você existem, encontrou, e aí tem uma tabela que tem o link de todas elas, é isso? exatamente. Boa. Então, vamos lá. Aqui dentro eu trouxe duas estruturas por um caso um pouco peculiar. Porque vamos ver que aqui eu tenho tanto um card, como eu também chamo de sprite. O que eu chamo de sprite aqui nada mais é do que o visual do Pokémon simples mesmo, sem a tratativa de cartas. Porque eu, Uhum. particularmente, quando estava desenvolvendo, para não correr o risco de ficar
alguma carta que não tem um mapeamento de Pokémon, eu coloquei para poder redirecionar um sprite do Pokémon para que simplesmente também o meu card ali não ficasse sem nada, Sem vazio. nada, entendi. Então, quando não, para não retornar nada, caso não tivesse o cartão, você pegou só a imagem do Pokémon. Exatamente. Quando a Entendi. gente fala dentro desse código, a principal coisa que eu tenho aqui de alteração é apenas aquilo que, quando a gente vê, aqui já é um ponto importante, quando a gente vê essa chamada aqui de dois tracinhos dentro do CSS, especificamente, significa que são variáveis, basicamente. Então, toda vez que esse nome for retornado ali dentro, significa que ele está sendo atribuído a esse valor que está sendo repassado aqui dentro para ele. Ou seja, Entendi. nesse, Da mesma forma que no DAX a gente põe lá o var antes, em HTML é os dois tracinhos. exatamente. Daí aqui em cima eu tenho duas cores. Essas duas cores aqui nada mais é do que um relevo ali dentro, quando tem aquele efeito translúcido. Caso queira a necessidade de alterar, é só feito por aqui. Daí aqui dentro a gente tem o principal de tudo, que é basicamente a imagem que vai preencher o background. Daí aqui para baixo a gente tem várias transformações dentro do CSS para poder fazer com que todo o efeito, todo o contexto ali seja possível. Aqui a gente tem um card dois pontos ponto hover. Quando a gente fala de hover, nada mais é do que literalmente aquele contexto que a gente tem de passar o mouse sobre algo e aquilo gerar efeito. No meu caso, a gente tem um efeito de brilho ali que ele é replicado com efeito de sombra. E aqui ele é construído esse efeito. Entendi. Ô, Reed, e aí me diz uma coisa, esse código que a gente está vendo aí, você construiu ele do zero ou você pegou um modelo e aí foi adaptando? Como que funciona? Esse eu peguei um código já existente e fiz uma adaptação para mim. Por que que acontece? O código original ele tinha diversas estruturas que não é possível dentro do visual que a gente tem do HTML, porque a gente tem algumas Dentro do Power limitações. BI. Tá, Exatamente. entendi. E aí, aonde começa CSS e aonde é HTML nisso que a gente está vendo? Como que eu diferencio aí? Então, vamos lá. Quando a gente fala de CSS, você sempre vai ver esse carinha aqui chamado style. O que acontece? Isso que a gente está vendo aqui no style, é o que a gente chama dentro do HTML de tag. Então, quando uma tag está aberta com menor, maior, a gente está vendo assim, então Uhum. significa que aqui a gente está com o início de uma tag. Se a gente rolar aqui para baixo, a gente vai ver o final dessa tag CSS, depois de algumas coisinhas aqui em CSS. A gente vai ver aqui um pouco mais abaixo o final A dessa barra. tag style. Ou seja, o final de uma tag ela é sempre iniciada com uma barra, porque ela vai concluir o final dessa tag. Ou seja, aqui embaixo, de fato, é onde eu tenho o meu corpo de HTML. Ou seja, o meu HTML com base no meu CSS aqui é quase não é nem 90, nem Não é 10% nada. do, não é nada. Ou seja, todo o efeito e toda a graça, basicamente, é feita aqui dentro do CSS. O HTML aqui embaixo está quase para poder retornar todo o corpo que é construído ali em cima. Entendi, entendi. Daí aqui a gente tem um section que abre e termina no final. E a gente tem aqui uma coisa importante dentro do HTML, que são classes. Tá vendo que a gente tem aqui descrito? Classe, dois pontos. O que acontece? Essas classes nada mais são do que as referências que a gente tem aqui dentro do nosso CSS. Então, se a gente descer aqui embaixo, a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem uma classe aqui chamada cards. Se a gente subir aqui mais acima, a gente vai ver que a gente tem diversas referências ao que significa o card, ou seja, todo mundo a qual receber uma classe referente a esse card vão ter como atributos todos os atributos passados para dentro do CSS. Então, é como se ele herdasse essas características. Entendi. Da mesma forma que a gente tem na última aqui um card shared animated, a gente também tem essa classe correspondente aqui em cima. E a gente tem elas respondentes aqui em cima. Uhum. Muito legal. Daí a gente vai ver posteriormente com mais calma e também para a gente não ser muito complexo com um código muito grande primeiro, um código mais simples para a gente poder entender e trabalhar Boa. com calma, sem querer assustar
nossos É isso queridos aí. não têm conhecimento HTML. É isso, porque olhando assim, a pessoa pode falar: "Nossa, impossível, eu não estou entendendo nada que está escrito aí, não sou familiarizado, nunca vou conseguir fazer isso". É que isso aí já é um nível mais avançado, já é um código mais extenso, mais complexo, mas dá para fazer de uma forma mais simples, né, já dá para dar os primeiros passos e é isso que o Reed vai ensinar para vocês aqui nesse vídeo. A gente vai fazer uma coisa mais simples para quem nunca teve contato, porque dá para chegar nesse nível, dá para ir longe, né, Reed, dá para fazer de tudo aí, dá para ir longe com HTML, com CSS, qualquer coisa que vocês imaginarem, dá para colocar aqui no Power BI, mas o ideal é a gente começar aos poucos e aí você vai se familiarizando. Reed, acho que a gente pode ir para a parte mais prática agora, o que que você acha? Pode? Ou você quer passar por aquela medida que eu construí? Ah, é, Ou... antes da gente ir para a parte prática, vamos passar rapidinho só para o pessoal ver, não tem HTML ali, né? Mas é uma medida que o Reed fez que ficou muito legal de batalhas, que são as batalhas ali entre os Pokémons, e aí tem um texto que aparece ali embaixo que mostra qual que foi o resultado da batalha, né, Reed? Isso, então vamos lá. Esse texto aqui, eu construí ele dentro de um botão, porque o nosso querido Power BI ainda dentro de casa não deixa a gente fazer formatações de texto para poder alinhar, infelizmente. Então, só usei o recurso de botão para poder utilizar a formatação de texto que o botão tem. Entendi, Então, foi o infelizmente, truque, foi esse o foi truque. o jump of the cat, que foi Então, usar o aqui botão para poder fazer a formatação. fica como dica. Infelizmente, como a gente não tem ainda, fica como recurso. Caso alguém, eu preciso, por exemplo, alinhar o meu texto, justificar os botões, ainda dão essa possibilidade. Aqui dentro Boa. das minhas medidas, eu tenho aqui o resumo de batalha, que é a minha medida mais inocente do meu relatório. Então, vamos Mais lá. inocente, olha a medida mais inocente do Reed, gente, olha quantas variáveis ali. Então, vamos lá. Qual foi o conceito de tudo para poder imaginar? A primeira coisa que eu quis fazer foi poder separar aqui a primeira coisa, os status de cada um dos Pokémons para que eu pudesse trabalhar eles ali embaixo de forma separada, para poder confrontar cada um deles. Eu aqui, me perdoem os jogadores de Pokémon, eu não fui 100% fiel à lógica 100% de batalha. Até porque se eu fosse 100% fiel, eu tinha aumentado o código umas 4, 5 vezes a mais. Então ia Aham. ficar muito, muito, muito complexo. Eu me segurei nesse sentido. Então, o que acontece? Aqui embaixo é que a gente vai ter um pouquinho de uma lógica um pouquinho mais específica. Mas aqui a gente tem a primeira coisa, que é o peso de efetividade. Por que eu quis adicionar isso? Porque dentro do mundo de Pokémon, a gente tem alguns tipos que têm maior efetividade contra outros. Então, para que algumas batalhas não ficassem injustas ou que dessem para poder adicionar vantagem para alguns, eu criei essa lógica aqui para poder decidir se ele vai ter ou não um peso baseado na sua efetividade. Ou Uhum. seja, aqui agora a gente começa a ter alguns cálculos referentes a isso, baseado nos pesos, mas o mais importante que a gente segue aqui na batalha, o que acontece? Dentro do mundo dos jogos do Pokémon também, a gente tem um status que é bastante relevante, que é o status de velocidade. O status de velocidade nada mais diz que se um Pokémon tem mais velocidade que o outro, ele vai ter vantagem de dar o primeiro ataque. Por que Uhum. acontece? Eu simulei no máximo 3 turnos possíveis para cada Pokémon. Então, supondo que o primeiro comece atacando, então o primeiro vai atacar o segundo. Ou seja, qual que é a possibilidade? O primeiro pode causar um dano instantâneo ao qual o segundo não sobrevive, ou o segundo pode sobreviver. Se o segundo Uhum. sobreviver, ele vai dar um ataque no primeiro. Se o primeiro Uhum. morrer nesse ataque, o segundo já ganha. Agora, se o primeiro não sobreviver a esse ataque do segundo, ele vai atacar de novo o segundo. Então, o segundo já perde nesse round. Entendi, então já tem uma lógica já de quem que vence, quem não vence. Ô, Reed, uma coisa que eu achei bem legal olhando o seu código, né, olhando aí a barra de fórmulas, é que você deixa tudo super organizado e comentado, né? Você tem uma lógica de separar por blocos ali, então você não precisaria ter essa barra ali, que são os comentários, mas você coloca e deixa isso de uma forma bem organizada, então eu acho que isso é uma boa prática legal da galera aderir, principalmente quando tem um código mais extenso, né, que é deixar
comentado, isso facilita o entendimento, deixa de uma forma lógica, e para quem nunca teve, contato com o seu código, for ter no futuro, isso ajuda também, né, ajuda o coleguinha que for pegar aí o Sim, ultra seu recomendo, código na no realidade. futuro. Seja camarada e sempre comente seus códigos. Na realidade, não só pensando em outras pessoas, mas pensando no seu eu futuro mesmo. Eu, por exemplo, nesse momento, tem já bastante tempo que eu escrevi o código. Se eu não tivesse comentado, ia ficar complicado até para mim hoje poder explicar para vocês. Então, nesse momento, Aham. eu consigo ler o código para vocês, porque está organizado em blocos, e pelo processo que está escrito, pela elegibilidade, eu consigo dizer ainda o que está escrito. Uhum, ficou muito bom. E aí, para quem não sabe como comentar, só colocar o barra barra antes, né? Isso, a Para gente tem fazer um barra. comentário. Daí aqui para baixo é uma parte um pouquinho mais complicada, mas aqui embaixo é basicamente onde a gente vai ter toda aquela composição do texto que vai aparecer ali embaixo, que vai seguir aquele contexto de regra que eu tinha falado ali para você antes. Ou seja, Uhum, aqui nada mais é do que. Aqui foi um ponto que eu tinha comentado com você. Essas medidas que tem aqui de turno, elas nada mais são para poder descobrir o restante de HP que um Pokémon tem. Só para poder saber em uhum, que turno ele perdeu, basicamente. O jeito mais fácil de classificar o vencedor é descobrir o turno quem perdeu, basicamente. uhum. Ficou muito legal. E aí você vai concatenando ali, né, o texto entre aspas, que é o texto Isso, e aqui a padrão. gente tem agora uma série de condicionais que vão montando a lógica do texto, Muito legal. baseado Uma exatamente, suíte ali, né? exatamente. Então, a Legal, gente uma tem suíte bastante com vários composição. argumentos. Tanto que aqui vocês podem perceber que eu separei aqui em bloco, porque aqui remete a algumas das possibilidades. Esse bloco de cima é referente a se o primeiro Pokémon ataca primeiro, a segunda Uhum, refere-se ao segundo Pokémon, se ele atacar primeiro, e a última aqui embaixo, caso desse empate em velocidade, eu dou a vantagem para o primeiro Pokémon. Então aqui é a minha entendi. outra possibilidade. Ou Muito seja, sempre legal. quando você vai construindo esses modelos de código onde você vai mexendo com possibilidades, você vai acabando descendo dentro dessa teia de possibilidades. Eu, particularmente, gosto de desenvolver, eu acho bem interessante. Bom, para quem gosta de lógica, como o Reed, isso aí é quase uma brincadeira, né? Fazer desse jeito, fica muito legal. Na realidade, eu Muito até bom. recomendo para as pessoas, porque é um bom exercício lógico. Você trabalha tanto o intencional do dados para você aprender, como o raciocínio lógico também para você desenvolver. Uhum, sim. Ficou muito legal. E aí termina ali, aí tem um return ali embaixo, acho que tá faltando Ou só uma seja, linha. tudo A isso ba que eu tenho aqui em cima, ele é guardado dentro de uma pequena variável, bem inocente. só essa variável aí, mais nada. Exatamente. Se você for ver o código aqui embaixo, a gente só tem uma variável. Simples assim, muito bom, Reid, ficou muito legal e acho que é legal essa ideia de conseguir fazer esses textos, né, dinâmicos usando o DAX, porque o Power BI ele tem um visual lá de narrativa inteligente, tem algumas coisas nesse sentido, mas aí você faz desse jeito que o Reid fez, fica totalmente customizado do jeito que você quer, né? E aí quando coloca aquele e-comercial e coloca o texto ali entre aspas, o que fica entre aspas é o trecho do texto que fica fixo, e ali ele está concatenando também com o e-comercial as variáveis, que daí são aquelas condicionais, né, das batalhas, dos atributos ali de cada Pokémon. Ficou muito legal, Reed, parabéns. Esse código, a Karine e o Lander piraram na hora que viram essa medida aí do Reed, acharam muito massa. Que nem Acho eu que falei agora acho que a gente pode ir para a parte do da HTML, prática. CSS, para a parte prática, que eu acho que a galera que está assistindo tá ansiosa. Então, vamos para a parte prática. Eu vou abrir aqui agora um Bora. relatório do zero que a gente vai montar agora um visual. Então, vamos lá. Pessoal, aqui agora a gente vai partir para a parte prática, onde eu vou ensinar vocês a construírem esse visual aqui de carregamento de barra dinâmico, a qual vocês vão conseguir definir um percentual e ele vai ter essa animação bem fluida para vocês de carregamento. Então, eu vou mostrar aqui para Muito vocês legal. agora o código que a gente vai montar.
É uma barra, a galera chama de barra de carregamento ou barra de progresso, né, Reed? É bem legal para acompanhar o progresso de uma meta, por exemplo, o progresso de qualquer coisa que você controle na empresa. Bem legal. Exatamente. Vou mostrar também para vocês mais à frente uma aplicação prática dentro do relatório, sem querer dar spoiler agora. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês agora a primeira parte que eu vou abrir aqui, que eu vou mostrar para vocês o que é esse código aqui puro. Vamos lá. Aqui, como eu tinha comentado antes, esse aqui é um código bem mais simples do que, por exemplo, a gente tinha lá dentro do card do Pokémon, uma versão um pouco mais simplificada para a gente poder entender melhor um código HTML. Aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu estou utilizando o Visual Studio Code. Particularmente, para mim, é uma das melhores ferramentas hoje para vocês desenvolverem, porque ela ajuda muito dentro da interface gráfica para poder melhorar a visibilidade dentro do seu código e ela também tem uns mimos aqui dentro para você para poder facilitar um pouco a sua vida. Mas o que eu Legal. quero que vocês imaginem? HTML você pode desenvolver até dentro de um bloco de notas, mas uma ferramenta que vai te dar visibilidade para isso vai facilitar muito mais sua vida. Legal. Ô, Reed, e esse Visual Studio Code, ele é totalmente gratuito, né? Se alguém Sim, quiser baixar, você tem uma versão community que você pode usar gratuito, sem problemas. legal. E ele é da Microsoft, né? Sim, é da Microsoft. Então, mais um Boa. produto da nossa querida Microsoft. Bom, Então, então para quem não entendeu, galera, essa tela que ele está mostrando com esse fundo preto é o Visual Studio Code, é o VS Code, né? Também que a galera chama, sim, para os íntimos, que facilita a legibilidade do código. E esse código que vocês estão vendo agora, o resultado dele é aquela barrinha de progresso que ele mostrou anteriormente. Então, para ter aquela barrinha, tem um código por trás, é como se fosse o esqueleto ali, né? O que tem por trás daquela barrinha. E aí, o IGC você chegou a construir do zero ou também você encontrou ele e só personalizou? esse eu identifiquei basicamente só o movimento da barra, mas a barra em si eu acabei construindo do zero. E limpei bastante o código para poder simplificar o máximo possível. Para poder Legal, a gente ter um efeito legal, da gente poder acompanhar, mas a gente tem um código mais simplificado para esse caso. legal. Então, vamos lá. A primeira parte que a gente tem aqui, a gente tem um style. Como a gente tinha comentado antes, então aqui a gente tem um início e finalização do style. O que acontece? Dentro do mundo web, normalmente você não vai visualizar o style dentro do HTML incorporado. Normalmente você vai identificar ele como uma referência externa para uma página do HTML. Dentro do visual que a gente pode construir, a gente também pode separar o HTML do CSS. Particularmente, eu prefiro deixar unido porque diminui um pouco a complexidade do seu código, principalmente quando você está trabalhando lá dentro e você quer deixar as coisas dinâmicas, sem você precisar ficar trabalhando com coisas muito separadas. Agora, por exemplo, se seu código está muito extenso, ele chegou no nível de complexidade, por exemplo, de tanto HTML quanto CSS está muito complexo, aí eu vou recomendar separar. Mas em modelos mais simples, é melhor utilizar junto. Depois, também mais à Entendi. frente, eu vou ensinar como a gente vai dentro da web, a gente identifica, por exemplo, um visual, como eu trato esse visual para a gente poder trazer aqui para dentro. Também vou mostrar isso. Legal, boa. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem algumas estruturas de tags que a gente tem construído aqui dentro do style. Então, aqui dentro a gente tem um atributo para o body, ou seja, dentro do body aqui eu estou passando atributos dentro dele. Do progress eu também estou passando atributos dentro dele. E aqui a gente tem coisas, palavras que são chaves para a gente poder identificar dentro do CSS. Ou seja, sempre quando você visualizar, por exemplo, uma tag de background, então é literalmente para poder mudar o fundo, para poder mudar a coloração. Quando a gente tem, por exemplo, tags aqui de width e width, a gente tem aqui tags para poder mudar o tamanho e proporção dentro de componentes. Aqui a gente tem Uhum, que é outras. altura e largura, né, então cada palavrinha dessa azul significa uma coisa e basicamente é o significado delas em inglês, né. Então Isso, background é fundo, então para quem não sabe inglês, basicamente pode usar um tradutor aí que vai conseguir entender o que significa cada linha. Então cada linha é um atributo daquilo que a gente está visualizando, né.
Exatamente. Então, de forma simplificada, para a gente poder entender o que cada uma dessas tags fala, você pode, por exemplo, pegar uma dessas tags e dar uma linda pesquisada no Google para você identificar de forma rápida o que ela significa, ou você pode brincar no seu HTML, alterar valores e identificar qual comportamento. Ou seja, sempre quando Uhum, você pegar um código HTML, explora o que as coisas dele fazem, muda um valor para você entender como funciona, como faz para poder dimensionar, como faz para aumentar, porque isso, com o tempo, você vai criando mais costume de identificar mais fácil o que essas tags são. uhum, muito bom. Pode colocar ali uma altura absurda, uma largura absurda, mesmo que você não saiba que aquilo ali é altura e largura, na hora que você mexer, você vai entender o que que ele faz, né? Exatamente. Boa. Daí, aqui embaixo, após, claro, a gente tem aqui mais algumas tags, agora a gente tem uma coisa aqui chamada keyframes, que vai ser o nosso principal para o nosso visual. O que acontece? O nosso keyframes aqui nada mais é do que a animação daquela barra que a gente tem mais azul, da esquerda para a direita. Ou seja, aqui a gente tem o valor a qual ela passa e o valor que a gente quer definir quando ela estiver em 100%, só que a gente quer que ela finalize em 60%. Ou seja, Uhum, o que eu quero que vocês entendam? A gente não precisa necessariamente entender todo o contexto do código, a gente tem que saber ler o código e entender o que a gente precisa modificar para que ele seja funcional para a gente. Então, por exemplo, nesse uhum. código, para você poder fazer a barra ser funcional para você, você só vai poder precisar modificar esse númerozinho aqui, que é basicamente o percentual que a gente vai modificar. Então, se a gente for aqui, a gente colocar, por exemplo, 70%, a gente vê aqui. Calma, tá na tela. Se você mudar lá 70%, na hora que atualizar aí. Então, quando a gente mudar para 70%, então a gente vai ver agora a barra ela ir completar um pouco mais. Então, se a gente vier Aham. aqui e colocar, por exemplo, 100%, a nossa barra agora ela vai carregar completa até o final. Muito legal. E isso pensando lá no Power BI, poderia ser ali um resultado de uma medida? Poderia ser uma variável ali? Exatamente. E agora é o que a gente vai fazer dentro do nosso visual. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar esse código aqui agora mais simples, a gente vai trazer ele para dentro do Power BI como a forma que a gente vai utilizar. Um ponto muito Legal. importante antes é quando a gente falar agora de strings, de textos, porque a gente tem uma coisa aqui dentro que muito dev passa muito ódio, que são as aspas na hora de você juntar texto. Porque o que acontece? Alguns códigos HTML vão ter aspas duplas e todo o texto que a gente tem lá dentro de uma medida, dentro do DAX, é fechado entre aspas duplas. Então, o que Sim, acontece? Você pode pegar todo o código HTML e substituir todas as aspas duplas por aspas simples, porém eu não recomendo isso, porque existem alguns casos específicos dentro do HTML que as aspas duplas são necessárias. Então, se você tirar as aspas duplas em todos os casos, você pode perder algumas funcionalidades e depois não entender o porquê que essa funcionalidade não está funcionando, não o está código não está funcionando. funcionando. Então, o que eu Entendi. recomendo? Pode substituir alguma coisa que não deveria, né? Por substituir tudo de uma Exatamente. vez. Exatamente. Então, o que eu recomendo? Você pode substituir as aspas duplas por duas aspas duplas, porque as sequências de duas aspas duplas, uma vai agir como concatenação de texto de outra, e você, no final, você vai permanecer com a sua aspa dupla. Só que quando você Entendi. fizer suas duas aspas duplas, o seu código aqui, ele não vai ficar funcional, porque ele vai ficar desconfigurado. Mas quando o Power BI lê para você lá, ele vai ler certinho. Entendi. Muito bom. Ó, dica de ouro aí para galera. Ô, Reed, só para entender, essas estruturas que tem na parte superior ali, que são essas linhas em amarela, né? Que são esses blocos, o que que significa cada um deles? Se a gente Vamos lá. subir lá para cima, porque cada um significa alguma coisa. Aquele lá de baixo, que tá arroba keyframes load, deu para entender que é a animação do preenchimento dessa barra de progresso, e que se a gente mudar ali de 100% para outra coisa, muda ali o percentual dela, e a gente pode deixar isso dinâmico no DAX. Aí ali a gente tem três blocos, né? Body, Progress e Progress Value. Qual que é a diferença?
Vamos lá. O body é o nosso principal, é basicamente o corpo de todo o nosso HTML que está ali embaixo. Ele é sempre uma tag implícita, ou seja, tudo que eu tenho dentro do meu código vai sofrer esses critérios aqui, que isso aqui é basicamente para a gente poder manter o alinhamento dentro da nossa barra, para que ela tenha sempre uma Uhum. disposição ali dentro. Aqui dentro do Progress e o Progressive Value, a gente vai ver aqui duas coisas. O que, que acontece? Quando a gente desce aqui embaixo, a gente tem duas divs, ou seja, essas duas divs estão apoiando em duas classes ali em cima, que são exatamente as nossas duas que a gente tem aqui, tanto o Progress quanto o Progressive Value. O que são as duas? Quando a gente visualiza aqui a nossa barra, vocês vão visualizar que a gente tem duas barras aqui. A gente tem a menor cinza que está por trás e a gente tem a azul que está aqui um pouco à frente. Se a gente for vir aqui no código, aqui a gente vai conseguir visualizar exatamente essas duas. Então aqui a gente tem a progressão da barra e aqui em cima a gente tem a outra para poder compor. Uhum. Então, uma é a da frente e outra é a do meio. Exatamente. Então, vamos lá? Vamos trazer isso agora para Bora, dentro? Então, vamos lá. bora. Vou abrir aqui para vocês agora um relatório do zero, completamente do zero. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é do próprio visual de HTML para a gente poder ter isso funcional. Como que a gente faz para poder adquirir ele? A gente pode adquirir ele de duas formas. Vocês podem vir dentro da parte de obter mais visuais, acessar a própria biblioteca de componentes da Microsoft, procurar como HTML, a gente ter aqui o HTML Content, ou a gente pode vir aqui e importar o visual de um arquivo para quem não tem acesso, por exemplo, a uma conta, para a gente também conseguir trabalhar com esse visual. O que, que Uhum. acontece? Esse alerta ele sempre vai acontecer porque é um alerta padrão da Microsoft. Então, ela sempre vai te alertar. Você está instalando visuais de terceiros que não estão dentro da minha biblioteca. Eu não consigo garantir para você segurança sobre esses visuais. Então, por mais que Uhum. a gente consiga instalar por arquivo, mas é sempre interessante você sempre verificar a procedência do visual que você coloca dentro do seu relatório. Uhum. Então, eu vou disponibilizar para vocês também um visual, que é exatamente esse visual aqui, ó, visual HTML. Sempre quando a gente vê essa extensão aqui, que é importante, pdvis, é basicamente as extensões dos arquivos de visualização do Power BI. Então, a gente vai abrir esse arquivo aqui. Ou seja, ele sempre vai te dar um alerta aqui, mais ou menos, de como os devs do próprio visual estão publicando uma próxima atualização para ele. Esses visuais, quando você instala aqui dentro, o próprio relatório do Power BI se autentica lá dentro, caso você esteja logado, e atualiza o visual. Que é um ponto também que deve ter cuidado. Se você não está logado para poder atualizar o visual, talvez o seu visual ele possa ficar depreciado em algum momento, por ele não estar sendo Entendi, atualizado. Então, é um ponto de atenção entendi. também. Boa, então a diferença é que se a gente importar ali pela Microsoft Store, que é pelos 3 pontinhos, não precisa se preocupar, mas daí para isso precisa ter uma conta, né, precisa estar logado. Agora Sim, se for pelo via arquivo, aí tem como baixar, inclusive a gente vai disponibilizar para vocês todos os materiais que o Reed falar que ele vai disponibilizar para download, a gente vai deixar um link aqui na descrição com tudo consolidado, para vocês fazerem um download único. E esse visual HTML, caso você não tenha uma conta, dá para você, a gente já vai enviar para vocês a versão atual deles, né? Então, se você está vendo esse vídeo muito no futuro, pode ser que ele esteja defasado, mas é uma forma alternativa de incluir esse visual, caso você não tenha um login ali, uma conta corporativa para usar o Power BI. Boa. Agora ele já está aparecendo ali, e aí, como isso. faz para a gente usar? Vamos lá. No meu exemplo aqui, como eu não tenho para esse Power BI que estou fazendo ele só para poder ensinar como a gente faz para poder inserir, eu não tenho uma base. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui acima somente uma tabela vazia para a gente conseguir colocar uma medida. Então, eu vou chamar essa minha tabela aqui de HTML. Então, vamos lá. De que formas que a gente pode adicionar esse código ali dentro daquele visual? Você pode adicionar de N formas. Você pode utilizar tanto medida quanto você pode utilizar como coluna. Só que sempre lembrando, quando a gente coloca a medida, a gente vai estar dando para o visual um único valor.
Quando a gente coloca em coluna, o visual ele vai receber vários valores. Qual que é o ponto de interessante disso também? Quando a gente coloca vários valores para ele vai emendando o código HTML ali. Então, você pode juntar N códigos HTML ali, um embaixo do outro, ele vai montar para você. Isso pode ser interessante em algumas soluções específicas que você queira exatamente isso. Então, fica como dica também. Então, Boa. vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui dentro da minha tabela, eu vou construir uma medida. E dentro dessa medida, eu vou chamar essa medida de visual barra progresso. Aqui agora, eu vou criar uma medida chamada visual barra de progresso. Dentro dessa medida, eu vou adicionar o código que a gente visualizou ali anteriormente. Então, eu vou copiar aqui, sempre tendo como atenção o critério das aspas. Como o meu código aqui é um modelo mais simples, então a gente só tem aspas nessas duas partes aqui de baixo. São duas aspas simples. Então, aspas simples sempre cabem dentro de aspas duplas, ou seja, aspas duplas dentro de aspas duplas não cabem. Uhum. Então, a gente vai copiar aqui esse style, o código inteiro, na realidade, e a gente vai colar aqui entre a nossa medida. Vou dar um shift enter aqui só para poder jogar para a parte de baixo. E aqui dentro dessa medida, a gente já tem o nosso código HTML. Eu vou salvar aqui a medida. A gente vai abrir aqui agora o HTML Content. Uhum. Quando a gente abre aqui o HTML Content, ele vai deixar aqui até um agradecimento aqui para você estar utilizando o visual. Aqui também ele deixa como ponto de interrogação um acesso para você visualizar a própria documentação dele, que eu vou até dar uma prévia aqui para poder dar contexto, caso o pessoal que goste de documentação, para poder dar uma acompanhada dentro do visual. Esse aqui é o site oficial do próprio HTML Content, que são os desenvolvedores do visual. O que eles mostram aqui dentro? Aqui eles vão descrever, por exemplo, como conseguir o visual, o que você consegue fazer com ele, quais são as limitações. E aqui dentro eles deixam para vocês até alguns exemplos aqui de como construir códigos aqui dentro. Eles dão alguns exemplos aqui também. Então, para quem também tiver dúvida para poder entender, é sempre importante a gente olhar na fonte do próprio desenvolvedor, porque caso você pode estar sofrendo com alguma coisa na fonte, você identificar que pode ser uma limitação lá do outro lado. Então, aqui você sempre vai ter essa confirmação de como trabalhar da melhor forma possível com o componente. Muito legal. Então, voltando, o que a gente faz agora para poder adicionar aqui dentro? A gente vai jogar aqui na parte de valores a nossa medida que a gente construiu. Ele vai gerar aqui para mim e simples assim a gente já tem aqui agora a nossa barra de Como uma progresso. mágica, ele já apareceu. E aí ele está 100% porque lá A gente naquela parte do definiu código, a gente definiu fixo 100%, né? exatamente. Então, o que a gente pode fazer agora para a gente poder deixar esse código inteligente, assim dizer? Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês agora uma dica de ouro para a gente poder organizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nosso retorno principal vai ser toda essa string de texto que a gente tem abaixo. Então, eu já vou adicionar aqui um return, que eu quero que isso seja o nosso retorno abaixo. E aqui em cima, eu vou adicionar uma variável e vou chamar ela de valor. Dentro desse valor aqui, a gente vai adicionar, aqui entra o pulo do gato. Aqui é onde vocês podem adicionar qualquer contexto de medida para aqui dentro, para que dê valor para aquele gráfico que tem ali embaixo. Então, o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, 50, que vai equivaler a 50% ali para a gente depois. Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo, onde ele recebe o valor dessa porcentagem, a gente vai tirar aqui o nosso 100%, sem tirar o nosso percentual, porque o número que a gente está passando ali em cima ele é um número inteiro. Então, ele não tem esse formato de percent. Então, a gente vai manter aqui para que não quebre a nossa estrutura. Então, a gente vai adicionar duas aspas duplas, a gente vai adicionar dois es comerciais, e agora a gente já vai chamar a nossa medida, nossa variável, né? Aliás, que a gente chamou ali em cima de valor.
Então, sempre para poder concatenar textos ou variáveis dentro de um código de string, você sempre vai utilizar aspas duplas e um e comercial de ambos os lados para poder No concatenar. começo e no final. Exatamente. Então, Legal. Eu achei legal que você põe as duas de uma vez e depois você só coloca o texto no meio, né? exatamente, facilitar a Só vida. para facilitar. Você já põe os dois esse comercial, as duas aspas, e aí só põe a variável no meio. E Então, essa variável você chamou de valor, mas poderia ser qualquer coisa, né? Poderia qualquer ser coisa. meta vendas, faturamento, lucro, qualquer coisa. O nome da variável pode ser o que você quiser. E o que eu quero que vocês pensem? Isso aqui que eu criei é uma medida coringa. Você pode salvar ela no bolso e toda vez que você precisar utilizar, você só vai trocar o valor que você tem aqui em cima. Porque é um Uhum, código de texto. Aqui eu não preciso ter nada guardado, ele vai ser 100% gerado para mim na hora. Então, uhum. sempre, ou seja, se a gente vier aqui colocar 80, o progresso lá embaixo vai trocar para 80, e a gente sempre vai ter essa alteração de forma dinâmica. Dinâmica. Legal. E aí não precisa necessariamente ser um valor fixo que eu digito, né? Eu posso referenciar uma outra medida que eu tenha dentro do meu projeto que seja, sei lá, aquilo que eu falei, o faturamento, a vendas. Então não precisa necessariamente ser um Exatamente. número ali. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Vou mostrar um exemplo para Ah, vocês boa. agora. Eu já tô me antecipando, então. Boa. Então, vamos lá. Isso aqui é o que a gente precisa, por exemplo, para a gente poder partir para começar a criar um visual. Então, esse aqui é basicamente um pontapé, porque isso aqui é um mundo infinito, infinito de possibilidades. É até impossível falar para vocês o que é possível e não possível fazer. O que define o que é Uhum. possível é basicamente a sua imaginação na hora de criar. Boa. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar agora para vocês vai ser um visual na prática, utilizando esses visuais como se você fosse realmente trazer para dentro de um modelo corporativo mesmo. A gente vai mostrar agora um exemplo para vocês. Vamos lá, pessoal. Aqui agora a gente vai mostrar para vocês, mostrar não, né? Estamos mostrando aqui para vocês agora um visual com componentes de HTML aplicados dentro de um contexto de um dashboard de análise de vendas. Então, o que a gente tem aqui em cima? Aqui em cima a gente tem as barras de progresso, que aqui vai ser o contexto aplicado, que nem a Letícia já tinha comentado antes. Aqui a gente está utilizando como contexto de meta. Então, qual é a graça? Quando a gente vem aqui, quando a gente troca, a gente sempre vai ter o efeito das barras preenchendo até o percentual equivalente da meta. Então, é um charme bastante na hora de você fazer uma apresentação de um dashboard. E aqui na direita, a Uhum. gente tem um ranking dinâmico dos vendedores, que tem esse efeito de flutuar e também traz a foto dos vendedores. Então, Ficou aqui, quando muito a gente. legal isso. Ficou super profissional e ele fica flutuando e quando você pausa o mouse em cima, ele mostra o nome. E olha que legal a diferença de ver, né, antes a gente estava vendo a barra de progresso, só ela crua, sem nada. Agora, quando está aplicada ali na parte inferior de um cartão, fica muito legal. Ficou muito legal esse resultado, ficou super profissional, adorei. Daí, Letícia, a gente vai disponibilizar esse material para o pessoal. A gente tanto vai disponibilizar também o Figma para o pessoal, caso quem tenha interesse exclusivamente também no visual para poder acompanhar, também como o PBX inteiro, para que vocês peguem, debulhem o relatório, entendam, vejam como é construído e também consigam aplicar dentro de um modelo corporativo. Porque sempre existia esse ponto de beleza, eu tenho um visual HTML, mas como eu consigo colocar ele dentro de um conceito utilizável dentro do meu relatório? E que a gente tem alguns exemplos. Daí, Uhum, Letícia, ficou eu muito vou legal. mostrar com mais material de bônus, que eu vou entregar aqui para o pessoal, que eu vou mostrar agora. Boa. Então, galera, ó, entrem no link que vai estar aqui na descrição, que vai ter vários materiais que o Iji está disponibilizando para vocês. Então, vai ter o template do Figma, desse layout aí de dashboard, que ficou muito bonito. Vai ter também o arquivo da barra de progresso, editável, que daí vocês podem copiar e colar o código. Tudo que foi mostrado aqui vai ser disponibilizado. Ô, Iji, antes de você mostrar o outro, explica para a galera esse gráfico aí de área todo arredondado, o que que é, porque esse aí não é HTML, né? Não, vamos lá, eu trouxe aqui agora uma coisa diferente para vocês que não é HTML. O que é esse visual aqui dentro? Esse visual aqui, ele é um componente personalizado.
Só que esse não é um componente personalizado de terceiro, é um componente personalizado da própria Microsoft. Ele chama como Power KPI, Power KPI. Então, o que a gente tem dentro desse visual? Aqui, particularmente, eu não utilizei grande as partes dele, então ele tem bastante coisa que vocês podem utilizar para poder trabalhar. Uhum. O mais interessante dele, querendo ou não, é esse efeito que você consegue fazer de gráfico com ondas. Porque isso aqui é uma coisa que a gente vê por vários layouts por aí na internet e fala, sonho em ter isso dentro do meu relatório, como eu posso fazer isso? E a gente já tem isso de maneira nativa, e é um componente, por exemplo, que você pode personalizar com dicas de ferramenta, você pode trocar os valores. E toda essa parte de customização da linha, você consegue vir aqui e customizar. Então, o que a gente tem aqui? Na nossa interpolação do nosso gráfico, no meu exemplo aqui, ele está como cardinal. Então, se a gente simplesmente, por exemplo, colocasse ele aqui como linear, ele vai virar aquele mesmo gráfico que a gente já tem do Power BI, mas o charme dele está dentro aqui do cardinal, que a gente consegue colocar o efeito de ondas. Muito legal. Tem um visual que é aquele Sparkline, da Ocavis, que também dá para chegar nisso, mas esse ele é mais completo, né? Ele tem várias outras configurações ali, é que eu vi que está desativado, mas eu achei bem legal. Então, esse visual é um visual personalizado da própria Microsoft, e aí já fica com essas linhas arredondadas, que é o sonho de muita gente aí. Toda vez que eu vou pegar uma inspiração de dashboard, eu pego algum que tem a linha assim e a galera fica sempre assim, ai, como que faz isso no Power BI? Então, gente, tem como, ó, esse aí não tem HTML, não tem nada. Muito bom, outra super dica. Vou aplicar essa, vou utilizar essa dica, vou aderir. Muito bacana. Então, pessoal, a gente vai passar agora com mais um material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, vou deixar aqui disponível para vocês 14 visuais já prontinho para vocês utilizarem. Todos eles já vão estar aplicados dentro de um relatório e todos aqui vão estar separados, organizados para vocês por medidas. E aqui numa página eu vou deixar disponível para vocês também um código que as pessoas me pediram bastante, que era o código de como montar a carta. Então, vou deixar também disponível para vocês, para quem tiver interesse também de aplicar esse contexto aqui em outros projetos. Porque o que eu quero que vocês imaginem é que eu estou utilizando uma carta Pokémon, mas vocês podem trocar por qualquer imagem. Qualquer imagem. Muito legal. Pode ser uma imagem do produto da empresa que a pessoa trabalha, uma foto de qualquer coisa, né? Muito legal. E são 14, então, e aí a ideia é que a galera tenha acesso a esse arquivo e tenha vários templates diferentes, né? Então são Então, a 14 gente tem aqui, opções por diferentes. exemplo, cards dinâmicos, que quando você clica, você vai ter efeito de abertura, qual você pode customizar todo o código. A gente vai ter A gente vai ter, por exemplo, gráficos com anos para você poder fazer um storytelling baseado no contexto. A gente também vai ter esse aqui que é bem interessante. Muitas das pessoas falam, como eu posso customizar cores dentro do meu relatório? Aqui eu deixei literalmente com uma barra a qual você pode definir um RGB e a coloração mudar para que você quiser. Então, você pode utilizar isso aqui para customizar um relatório inteiro, para que você não tenha aquele sofrimento com o cliente, do cliente falar, ah, mas eu quero meu relatório claro, meu relatório escuro. Você pode deixar para que ele customize do jeito que ele quiser. Ó, muito legal. E aí o vermelho, verde e azul é o RGB, né? Exatamente. Então, a gente vai de 0 a 255, então qualquer cor que você colocar aqui compreendendo a regra, você vai ter exatamente ela. E lembrando que aqui eu coloquei como regra de filtro de parâmetros para você utilizar, mas dentro do código você pode trocar e utilizar a dinâmica da forma que você quiser. Muito legal. Daí, pessoal, peço para vocês que utilizem os visuais, marquem a gente lá para a gente poder acompanhar. Quero ver muito vocês aplicando esses visuais dentro. Reparei também que no último desafio agora do Big Mac já teve um pessoal aventurando dentro de HTML, já achei isso muito bacana. Quero que vocês disseminem lá dentro do LinkedIn, bora fazer essa comunidade crescer. Sinto que ainda falta muito para a gente ter HTML dentro, então vamos começar a dar um start nessa comunidade para a gente começar a visualizar lá dentro. Daí, caso vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem ideia para compartilhar, pode me chamar lá na DM, que assim que eu conseguir, estiver disponível, eu respondo vocês lá também.
Boa, muito legal, tem muita coisa que dá para aprender. Eu confesso que eu nunca tinha tido contato e eu achei bem legal a forma de interpretar, ver como dá para deixar dinâmico e como dá para ir longe com isso. Então, usem a criatividade, aproveitem esses templates, né? Porque nada assim, para você conseguir construir algo do zero, você já precisa ter uma bagagem e um conhecimento prévio mais avançado. Mas se você está começando, acho que a dica principal e por isso que eu achei muito legal do Read disponibilizar esse arquivo, é você pegar códigos que já estão prontos e só customizar de acordo com a sua necessidade. Então, entender ali a estrutura e aí conseguir adaptar. Então, você não precisa criar algo único, escrever o código ali do zero. Então, dá para usar também a internet para encontrar, né, outras opções, mas aqui vocês já vão ter, ó, 14 modelos diferentes, então usem, apliquem aí nos dashboards de vocês, marca lá o Read, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, vai lá dar um apoio para o Read. Se vocês usarem HTML e tiverem aprendido através desse vídeo, marca ele lá no LinkedIn também, que eu tenho certeza que ele vai adorar saber. Read, muito, muito obrigada. Tem mais alguma coisa para mostrar na tela? A gente pode fazer uma parte 2, porque o Read, gente, tem várias outras ideias, várias outras coisas que ele queria mostrar, mas para o vídeo não ficar tão extenso, agora a gente vai parar por aqui. Se vocês quiserem mais, coloca aqui nos comentários, quero a parte 2, que daí a gente grava uma segunda parte com outras coisas aqui, que o Reed tem muito a agregar aí para a comunidade, adorei que ele topou. Reed, muito obrigada, deixa eu tirar aqui a tela, deixar só nós dois aqui. Muito obrigada por ter topado, por ter participado, e a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aí para a parte 2, que o Reed pode voltar aqui mais vezes. Um abraço e até o próximo vídeo.